E aí, meus queridos, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Kennedy e está começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o Perguntas e Respostas 2. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo assim e vai estar no link da descrição para você que queira entender melhor. O vídeo de hoje eu separei 10 perguntas que os inscritos me fizeram e vou estar respondendo elas aqui, mas pelo amor de Deus, deixa aquele like antes de tudo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, hein? Então, vamos pro vídeo! Agora a primeira pergunta, né? Que é a pergunta da Karen Soares. Diz assim: o que você mais gosta de fazer? Obrigado pela pergunta, Karen. Bom, o que eu mais gosto de fazer é comer. Eu gosto demais de comer. Eu costumo dizer que comer é vida. Olha, eu gosto de lanche, de pizza, cachorro quente, essas coisas assim, churrasco, tudo essas coisas assim que faz mal, pra mim eu amo demais, gosto mais. Gosto muito de comer. Obrigado pela pergunta. Pergunta de número 2 é do Kevin Almeida. Obrigado pela pergunta, Kevin. A pergunta é assim: o que você prefere, cantar ou clamar? Bom, o certo seria preferir clamar, porque clamar é falar com Deus, cantar é adorar a Deus. Mas eu acho que é através da oração que nós podemos agradecer e também pedir a Deus, entendeu? Então eu acho que é o melhor a se fazer, porém eu gosto mais de cantar, eu tenho mais facilidade para cantar, entendeu? Sei que tenho que orar muito mais, mas assim, eu tenho mais facilidade para cantar do que para clamar. Obrigado pela pergunta. Pergunta de número 3, que é do Jonatas Moraes. Na sua opinião, antes de Adão e Eva, existiam pessoas? Bom, com essa pergunta eu já vou responder 3 de uma vez. Bom, existem alguns relatos, né? Algumas teorias, na verdade, que dizem que antes de Eva existia uma mulher chamada Lilith, que foi a primeira mulher de Adão. Porém, isso para mim não tem fundamento, por quê? Essas histórias se encontram em livros apócrifos, que significa que são livros que não foram selecionados e colocados na Bíblia. Por quê? Porque eles não têm bases teológicas, nem fundamentos, teológicos para isso. Não tem comprovações, sabe? Então não foram colocadas nos evangelhos que nós conhecemos, nem na Bíblia que nós conhecemos. A Bíblia evangélica, entendeu? Então, por isso eu não acredito. Não acredito que teve alguém antes de Eva, assim, que não seja Adão. E antes de Adão, eu creio que não teve nenhum homem na Terra, certo? Outra pergunta que o pessoal geralmente faz, já é uma segunda resposta aí, que como eu falei, eu ia dar 3 respostas já esclarecendo bem. Outra coisa que o pessoal fala, mas assim, a Bíblia conta que Adão e Eva tiveram filhos. Aí conta que os seus filhos foram para uma outra terra e conheceram as suas esposas. Então, peraí, como eles conheceram alguém se só tinha Adão e Eva e eles? Entendeu? Existe essa incógnita na mente das pessoas. Mas eu vou explicar. O que acontece é que a palavra conheceu na Bíblia representa o ato sexual, relação sexual. Então o que acontece? Os filhos de Adão e Eva foram para uma terra e não conheceram alguém que já estava lá nessa terra. Entendeu? Eles foram para lá com as suas esposas e lá conheceram elas. Até porque naquela época não tinha casamento. O casamento era formado a partir do momento em que eles tinham a sua relação sexual. A partir dali, eles eram marido e mulher. Entendeu? Tá, respondendo uma terceira pergunta que abre nessas hipóteses aí, nessas teses, né? As pessoas perguntam, tá bom, já entendi que eles foram com suas esposas e lá tiveram relações sexuais. Mas espera aí, se só existia Adão e Eva e eles tiveram filhos e filhas, e chegando lá
ele foi para e eles foram para lá e conheceram suas mulheres lá, tiveram relações lá, então eles ficavam com as suas irmãs? A resposta é sim, porque naquele momento ainda não, isso não era tido como pecado. Até porque pouco se sabia sobre pecado. A primeira aparição do pecado foi quando Adão e Eva traíram a vontade de Deus, desobedecendo-o, comendo do fruto proibido. A partir daí, eles tiveram ciência do bem e do mal, certo? Só que mais pra frente, depois de muito tempo que começou a ter esse melhor uma ciência sobre o que era lei e pecado. Por quê? Na época de Moisés, Deus deu as leis a ele do Antigo Testamento, certo? Então só a partir daí, muitas coisas que no momento não eram pecado, passaram a ser pecado. Por quê? Não se tinha tantas regras como se tem hoje em dia, entendeu? Então naquele momento não era pecado ter relação entre irmãos, ok? Obrigado pela pergunta, Jonas. Bom, vamos lá. A quarta pergunta é da Elaine Ferreira, que diz assim: o que você gosta de fazer nos momentos de lazer? Bom, Elaine, obrigado pela pergunta, tá? Eu gosto de fazer muita coisa, tipo, eu gosto de praticar esporte. Para quem não sabe, eu luto jiu-jitsu, né? Então eu gosto de treinar jiu-jitsu. Eu gosto muito de assistir filmes e séries quando eu tô nos momentos de lazer. Gosto muito de sair, passear, principalmente lanchonete, né? Que já disse que eu gosto muito de comer. Quer me deixar feliz, me convida para comer. Eu gosto dessas coisas assim, são poucas coisas assim que eu gosto de fazer nos momentos de lazer, são essas aí. E até o YouTube pra mim hoje, como eu gravo vídeos, eu não vejo isso como, nossa, meu Deus, é um trabalho que, nossa, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Eu vejo isso como um lazer, mais como um hobby, porque se eu conseguir crescer muito e ter as monetizações no meu canal e tudo e receber por isso, pra mim, muito bem-vindo, entendeu? Mas eu gosto de fazer isso pra mim, isso daí é uma atividade de lazer pra mim, eu gosto de estar gravando vídeos assim, entendeu? Obrigado pela pergunta. Pergunta de número 5, que é da Sônia Araújo, diz assim: quando e com qual idade você descobriu esse amor por música, por louvor, vontade de tocar? Como nasceu? Você se espelhou em alguém, por exemplo, seu pai, ou veio de você mesmo? Bom, obrigado pela pergunta, tá? Na verdade, Sônia, quando eu era criança, eu já cantava na igreja. Tinha cultos das crianças uma vez por mês e algumas crianças tinham coragem de cantar, de atuar, de fazer peças assim. Então eu era uma dessas crianças que eu não tinha vergonha, eu ia e fazia isso, sabe? Eu cantava, eu pedia oportunidade no culto das crianças e eu ensaiava durante o mês e cantava algum hino, entendeu? Então, mais ou menos daí saiu o começo, né? Desse amor por cantar. E também a minha mãe, ela sempre cantou muito na igreja, ela cantava muitos hinos da Rose Nascimento, da cantora Cassiane. Então, por ouvir a minha mãe cantando assim, quando eu era pequeno, aí eu passei a gostar, sabe? E eu acho que é uma das coisas que mais me espelhou. Também, o meu pai e minha mãe, quando eram jovens, assim, eu lembro disso bem na minha infância, assim, muito novo, eles faziam parte de um grupo de louvor chamado Nova Redenção. E eu lembro que uma música que eles sempre cantavam, fica na minha mente até hoje, que é assim, ó: rompendo em fé, minha vida se revestirá no seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Bom, então eu acho que por essa música, por ouvir os hinos que minha mãe cantava e que meus pais cantavam no grupo de louvor, eu acho que eu fui criando, sabe, esse vínculo com a música e hoje tenho um amor muito grande por tudo isso. Obrigado pela pergunta, viu? Sexta pergunta é a pergunta da Carolina Silva, que diz assim: boa tarde. A minha pergunta é:
Quais foram os homens de Deus na Bíblia que mais se corromperam e por quê? Obrigado pela pergunta, Carol. Bom, eu amo a Bíblia porque ele é um livro verdadeiro. Porque se você pega um livro de um super-herói, por exemplo, você vai ver que no começo ele é bonzinho, no meio ele continua bonzinho, no final ele continua bonzinho e sempre faz tudo certinho, sabe? Mas a Bíblia não, ela é um livro real, que traz realidade para as nossas vidas. Foram homens que tiveram seus momentos bons de acertos e momentos ruins de erros. Mas se fosse para separar um aqui, eu acho que eu separaria o de Judas, que é o que mais interferiu no mundo espiritual, interferiu, sabe, no nosso destino também. Porque Judas, ele traiu, para você que conhece, ele traiu a Jesus, né? Por 30 moedas de prata. Então o que acontece? Eu acho que nesse momento ele se corrompeu, porque ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, ele aprendia com Jesus, mas ele se corrompeu por causa das 30 moedas de prata e ele traiu Jesus. Então eu acho que assim, ele se corrompeu. Poderia falar outros, sim, porque muitos deles se corromperam na metade do caminho, se arrependeram, tiveram seu perdão e tudo mais, tiveram seu corrompimento. Nem sei se existe essa palavra corrompimento, mas se corromperam no meio do caminho, né? Obrigado pela pergunta. Pergunta de número 7, da Vanderline Fialho. Qual é a sua igreja? Você já se batizou? Com quantos anos? Obrigado pela pergunta. Inclusive, Vanderline, que é minha amiga, que está morando na Califórnia. Obrigado pela pergunta aí, ó. Pergunta até de outro país, hein? Pergunta de outro país. Vamos lá responder. Bom, ultimamente eu me mudei para Carapicuíba. Nem todo mundo sabe disso. Eu estava morando no interior em Ibiúna. Então automaticamente eu saí daquela igreja em que eu estava e vim pra cá, mas até agora eu não entrei em nenhuma igreja, até porque nós estamos num momento de quarentena e boa parte das igrejas estão fechadas. Então para quem está procurando um novo ministério fica difícil de encontrar uma igreja. Porém eu continuo acompanhando as palavras através de live, através de vídeos no YouTube também, na internet, que as igrejas têm colocado. Mas não estou em uma no momento, porque eu mudei de cidade e por enquanto não me adaptei a alguma, certo? Eu já me batizei sim, foi com 13 anos de idade, uma experiência única. Se eu tenho um conselho a vocês que estão assistindo, não pense duas vezes para se batizar. Porque tem muita gente que pensa assim, eu vou batizar, eu não vou poder mais errar. Não funciona assim. Você se batizando, você está reconhecendo que você é falho, que você é fraco, que você é cheio de defeitos, mas que você precisa de uma nova aliança com Deus para Ele te dar força para conseguir vencer tudo aquilo que você sozinho não consegue vencer. Tá bom? Ó, falei bonito agora. Então, e é isso. Foi com 13 anos que eu me batizei. Mais ou menos isso daí. Obrigado pela pergunta, amiga. Pergunta de número 8 é do Gabriel Campos, que diz assim: conta um pouco da sua experiência no Gil e manda um salve. Um salve aí, Gabriel. Gabriel Campos, que inclusive já esteve com a gente no canal. Ele inaugurou comigo a brincadeira Uma Palavra, Uma Música, que é uma brincadeira que tem repercutido muito no canal. Em breve vai ter a quarta parte, né, que já tiveram mais 2 vídeos. Ao todo tem 3 vídeos no meu canal dessa brincadeira. Eu vou estar deixando o vídeo que eu participei com ele no link da descrição e também o link do canal dele para você se inscrever, ativar o sininho lá, ajudar ele comentando e assistindo, porque ele tem conteúdos parecidos com o meu, são conteúdos bons, entendeu? E se você gosta do meu canal, acredito que você também vai gostar do canal dele. Obrigado pela pergunta. Então, Gabriel, como você já sabe, nós éramos da mesma igreja até quando eu estava em Ibiúna, né? Que eu acabei de falar. E lá tinha separado alguns ministérios. Um deles era o grupo de louvor, que eu era ministro de louvor e liderava o grupo de louvor. Que hoje eu estou até com a camiseta deles aqui, ó, que eu amo essa camiseta, gostei muito, achei que ficou muito bonita em mim, né? Então, e tinha o Ministério de Louvor, que eu era líder e ministro de louvor. Tinha o Ministério de Teatro e Dança, que era o Adorarte. Eu fazia parte do teatro, não da dança, porque eu não danço nada. E tinha o Ministério de Esportes, que tinha o Jiu-Jitsu e futebol.
E eu sempre fui muito ruim de futebol, né? Mas era mais ou menos bom goleiro. Mas na questão do jiu-jitsu eu não conhecia, nunca tinha praticado artes marciais. Mas aí o Tom Borges, que era o ministro dos esportes da igreja, que eu acredito que vai estar assistindo esse vídeo, um abraço, Tom, me apresentou o jiu-jitsu. E hoje eu sou muito grato a ele, porque eu conheci o jiu-jitsu e peguei um amor muito grande. Até pude participar de 4 campeonatos. Tem até aqui, ó, as medalhas, né? Mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo explicando a história de cada medalha, minha história pelo jiu-jitsu, explicando um pouquinho de como tudo aconteceu, tá? Então estão aqui as medalhas. Você já deixa nos comentários aí se você vai estar esperando esse vídeo, que aí eu vou estar explicando pra vocês, contando a história de cada campeonato que eu participei e como foi tudo dentro do jiu-jitsu, ok? Obrigado pela pergunta, Gabriel. Nona pergunta é da Elaine Ferreira, que diz assim: qual é o seu sonho e o que você gostaria de fazer depois que tiver realizado? Bom, obrigado pela pergunta, Elaine. Assim, eu já falei de alguns sonhos que tenho e projetos no outro vídeo de perguntas e respostas, que foi o primeiro. Então eu vou estar falando aqui de um sonho que eu não falei lá. Acho que quase ninguém que me conhece sabe, são pouquíssimas, raríssimas as pessoas que sabem disso, e agora vocês vão estar sabendo, né? Eu tenho o sonho de um dia ter preparo e condições financeiras e até de tudo, eu ter condições, estar apto um dia para, depois de já ter os meus filhos, adotar uma criança. É um sonho que eu tenho, já fazem alguns anos, sabe? Eu acho que nem minha família sabe disso, vai estar sabendo através desse vídeo, mas eu tenho esse sonho, sabe? De ter condições para, além dos meus filhos, eu poder adotar uma criança, pelo menos uma, né? Eu tenho esse sonho aí, e depois que ele for realizado, eu quero poder cuidar como um bom pai, sabe? Eu espero que eu possa ser um bom pai para essa criança, dando não só o alimento, dando não só a instrução, mas o carinho, dando tudo aquilo que uma criança precisa. A gente sabe que a gente tem que ir aprendendo e aprendendo como a vida, muitas das vezes a gente erra, mas eu espero poder ser um bom pai para essa criança depois que eu tiver adotado ela. Obrigado pela pergunta, viu, de coração. Bom, 10ª pergunta é da Cassiane Cristina, e lá vem a Cassiane Cristina com mais uma pergunta polêmica. Bom, pessoal, ó, presta atenção, obrigado você que veio até o final assistindo esse vídeo. Bom, a pergunta da Cassiane, olha só, ela me colocou entre a cruz e a espada. A pergunta é assim: por que o golpe se chama Boa Noite Cinderela se quem dorme é a Bela Adormecida? Bom, eu peço até perdão pelo barulho que está acontecendo aqui. Alguns já sabem que eu estou começando a gravar aqui um pouco mais perto da rua, então tem muito barulho. Mas assim, respondendo a pergunta, né? Essa pergunta é difícil, eu tive que mexer com todo o meu intelecto, tive que... quase os parafusos saíram da cabeça aqui, o restante, né? Porque muitos já caíram. Eu usei todos os conhecimentos que a minha faculdade EE Maria de Lourdes Teixeira, mais conhecido como Escola do Beatriz, me proporcionaram. Quem é de Carapicuíba conhece essa escola. E eu cheguei à seguinte conclusão. Deixa eu te explicar. A pergunta, voltando aqui para mim não me perder: por que o golpe se chama Boa Noite Cinderela se quem dorme é a Bela Adormecida? Bom, realmente quem dorme, Cassiane, é a Bela Adormecida. Porém, esse golpe se assemelha mais a Cinderela. Por quê? Porque não existe relato, se eu não me engano, não lembro muito bem da história da Bela Adormecida, mas não existe relato de festa, entendeu? Já a história da Cinderela existe um relato de festa, porque a maior parte da trama da história é levado a Cinderela se preparando, tendo a oportunidade de ter algumas coisas para poder participar de uma festa, certo? Então, vocês sabem que esse golpe do Boa Noite Cinderela, ele é muito praticado em festas. Na maioria dos casos é praticado em festas. Então, só por aí já tem uma certa semelhança com a história da Cinderela, entendeu? Mas não só por isso. A Cinderela, como todos sabem,
ela tinha alguns requisitos a se concluir, ela tinha algumas coisas a se fazer, tinha algumas obrigações e tinha algumas regras, certo? Por quê? Como todos sabem, à meia-noite tudo daquilo, todo o encanto se desfaria. Então ela tinha responsabilidade de sair da festa à meia-noite, senão tudo ia dar errado. Então o que acontece? Esse golpe é usado geralmente para coagir as pessoas a participar de situações que as pessoas não queriam. Não vou explicar de uma forma tão precisa, porque tem crianças que me assistem e também porque o YouTube às vezes retira o vídeo do ar quando tem algum assunto assim com a palavra explícita. Então esse golpe é feito para tirar a pessoa das condições em que ela normalmente estaria, entendeu? Obriga a pessoa a fazer coisas que ela não faria e faz as coisas acontecerem e darem tudo errado. Por isso se assemelha mais a Cinderela, porque ela tinha obrigações, ela tinha algumas coisas a se fazer para não dar tudo errado. E o golpe Boa Noite Cinderela faz com que você faça às vezes coisas que você não pretendia fazer, não queria fazer e não poderia fazer, entendeu? Então por isso o nome do golpe é Boa Noite Cinderela. Bom, eu espero ter explicado bem, não sei se você me entendeu tão bem, mas essas foram as perguntas. Eu agradeço de coração a você que ficou comigo até o final do vídeo, de coração mesmo. Quero pedir para você, deixa o seu like, já comenta aí no vídeo, próximas perguntas, porque semana que vem já vai ter o Perguntas e Respostas 3 e possivelmente a sua pergunta vai estar no vídeo. Então já deixa nos comentários, deixa aquele like para me ajudar. Se você não é inscrito, pelo amor de Deus, meu filho, abre os olhos, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se liga que tem bastante vídeo vindo aí pela frente, viu? Aquele beijo!